Continuando o nosso curso de integral, de cálculo integral, vamos discutir um pouco, a partir das próximas aulas, aplicações da integral, uma integral definida, entre um intervalo, em situações da geometria, das ciências naturais, exatas, engenharia. Hoje a gente vai falar de área entre duas curvas. Primeiro vamos lembrar de onde é que veio a ideia de integral, dar essa relembrada, para não se perder, porque às vezes a gente se perde muito na questão de resolver a integral, mas se esquece do conceito que está por trás da integral. Lembrando, como é que é a história da integral, certo? Eu tenho um gráfico gerado por uma função f de x, em que x é a variável independente e y é a variável dependente. Então, a variável que depende de x. Pode ser x, y, z, t, qualquer letra, certo? Por exemplo, na física, ao invés de x, normalmente é o tempo, t. Então, esse gráfico aqui, a gente definiu a integral como sendo a área entre esta curva. Ah, mas é uma reta. Sim, a reta é uma curva. Parece estranho, mas é. Essa área aqui, ela é definida como são retângulos que a gente vai fazendo, eu tenho, retângulo você conhece, base vezes altura. O que é a base do retângulo? É essa diferençazinha aqui, ó. É esse delta aqui, tá? E qual é a altura? É essa altura aqui, ó. Então, para um xk, eu tenho a altura como sendo o f de xk. Então, se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 retângulos, eu tenho várias áreas aqui que eu vou somar, certo? Eu vou somar essas áreas e aí vou ter um valor aproximado dessa área. Faço essa soma por cima, faço essa soma por baixo, faço essa soma tomando o x da esquerda. Então tem técnicas aí de aproximação. Quando eu aumento esse número de retângulos, o que acontece? Então olha só, essa somatória, tá aqui o sigma, essa somatória desses retângulos, altura vezes base, isso aqui é a altura, isso aqui é a base, Lembrando, a área é igual a base vezes altura vezes base, já que é comutativo. Quando eu aumento o número de retângulos para uma quantidade enorme, tendendo ao infinito, aqui no caso eu falei que tem quantos? 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, aqui é igual a 10. Se eu aumentar o n para 1000, o valor ele vai ficar mais interessante, vai ficar mais preciso. Se eu aumentar esse n aqui para 100.000 retângulos, fica bem mais interessante. E se eu tender esse número de retângulos para um número infinito, poxa, fica exato, um cálculo exato segundo a teoria do cálculo diferencial e integral. O que acontece com a base? Ela vai diminuindo. Quanto mais retângulos eu vou ter, menor vai ser a base. Deixa eu fazer um negócio pequenininho aqui assim. Essa base aqui vai ser menor. Então, se eu aumentar o número de retângulos, cada vez menor será a base. Ou seja, a base ela vai tender a quanto? A zero. Para n tendendo a infinito, a base delta, o delta xk, o delta x vai tender a zero. Bom, quando eu faço esse limite aqui, do delta xk tendendo a zero, a soma dessas áreas desses retângulos, ela se transforma no que chama de integral, no intervalo de a até b, de f de x dx. E aí está o nosso conceito de integral, tá? Agora vamos considerar o seguinte. Considere a região S que se encontra entre duas curvas, f de x e y, g de x. Então, eu tenho esta curva aqui, que é o g de x, e eu tenho esta curva aqui, que é o f de x. E o intervalo entre a e b, onde f e g são funções contínuas, f de x maior ou igual a g de x para todo intervalo AB. Certo? Esse intervalo AB ele pode estar pode estar negativo, positivo. Aqui no caso foi A e B são positivos, mas não necessariamente. Essa figura aqui ela mostra essa área S, tá? Essa área S, que é uma área que está no intervalo A e B, em que o Y é maior que G de X, é menor que F de X. Então ele está aqui dentro, tá? Ele é maior que qualquer número aqui, maior ou igual, que qualquer número que está nessa curva, e menor ou igual a qualquer número que está nessa curva. Então, se eu fizer a diferença entre o retângulo que está aqui com o retângulo que está aqui, eu vou ter esse retângulo maior. A diferença, Ricardo, porque aqui quando é negativo,
a diferença do gráfico vai dar a soma, né? Menos do menos, por isso. Mas o g de x podia estar lá em cima, tá? Ele podia estar assim, ó. A curva podia ser isso, ó. Então, é esse. Aí eu teria que calcular esta área aqui. Aí eu faço a diferença do que está mais alto pelo menor, sobra esse pedaço aqui. Sobra esse pedaço aqui, ó. Eu teria vários pedacinhos desse aqui quando eu faço a diferença, tá? E a diferença do negativo é a soma. Então, soma esse pedaço com esse. Então, a área entre curvas nada mais é do que eu tirar a diferença entre dois gráficos, tá? A área entre curva é a diferença eu tirar a diferença entre dois gráficos. É como se vamos fazer uma analogia aqui, claro que uma analogia é muito boba, mas se eu tenho duas pessoas, a pessoa A e a pessoa B, uma maior que a outra. Qual é a altura entre elas? Qual é a altura entre elas? Ora, a altura entre elas é a diferença da pessoa A menos a altura da pessoa B. HA menos HB. Certo? Isso aí é o que? É esse I aqui, esse tamanho, né? Tamanho, diferença de tamanho, delta. Chame do que quiser. Se eu fizer essa diferença aqui entre o retângulo de cima e o retângulo de baixo, da curva de baixo, né? Eu vou ter a área entre. E, como você já viu, se eu faço o número de retângulos tender ao infinito, eu tenho um cálculo exato segundo a teoria do cálculo integral e diferencial. Então, a área A, essa área A, da região limitada pelas curvas f de x e g de x, e pelas retas, aí tem uma reta aqui que é no ponto A, e a reta aqui, né, o segmento de reta, tá? Que tem uma altura mínima e máxima, mas pela reta x igual a e x igual a b, onde f e g são contínuas, e f de x maior que g de x, para todo x pertencente ao intervalo AB, é integral de a até b de f de x menos g de x dx. Pronto, eu tenho aí, então, a área entre as curvas. Então, para a gente fazer aqui os cálculos, vai ser o seguinte. Vamos encontrar o limite de integração para a área entre duas curvas. Esboce a região, então trace o segmento de reta vertical através dela, em um ponto arbitrário, x, né, do eixo x, ligando os contornos superior e inferior. A coordenada y na extremidade superior do segmento de reta esboçado no passo 1 será f de x. Na inferior será g de x. E o comprimento do segmento de reta será f de x menos g de x. Para determinar os limites de integração, imagine mover o segmento de reta para a esquerda e depois para a direita. A posição mais à esquerda em que o segmento de reta intersecta é x igual a A e mais à direita é x igual a B. Veja bem, como é que a gente vai fazer isso? Olha só, aqui eu tenho a função, né, y é um x mais 6, ou seja, vai ter continuação aqui, tá? Aqui antes, né? Porque o que é o x mais 6? É uma reta. E aqui, y igual a x ao quadrado. Então, isso aqui ele teria para cá no negativo e para cá continua. Mas eu quero a área delimitada pelo f de x e pelo g de x entre 0 e 2. Está aqui, ó. O limite mais à esquerda é o inferior e o limite mais à direita é o superior. Então, pela nossa definição lá daquela área entre curvas, a área superfície, né, entre curvas vai ser de 0 até 2, limite esquerdo e limite direito. Tá bom. Quem é o meu f de x? Está aqui meu f de x. Quem é meu g de x? Está aqui meu g de x. Então, vai ficar f de x menos g de x dx. Logo, vai ficar de 0 até 2, x mais 6 menos x ao quadrado dx. Bom, aqui eu posso fazer a integral de cada monômio desse, certo? Bora organizar. Ó. Que esse menos vem para fora, de 0 até 2 de x quadrado dx. Esse mais fica aqui, de 0 até 2, x dx. E esse mais fica aqui, só que isso aqui é o que? Constante, vem para fora, 6 dx de 0 até 2. Porque aqui fica 1, né? 1 dx. Você já sabe resolver isso. Vai ficar menos x ao quadrado. Qual é a integral? Qual é a primitiva? É 3 sobre 3.
Se você está nesse nível do curso e ainda não sabe fazer isso, volte à primeira aula e assista tudo até chegar aqui, por favor, porque isso aqui já está no avançado. Então vai ser de 0 até 2. Aqui vai ficar x 1 mais 1, 2 sobre 2. De 0 até 2. E aqui 6x de 0 até 2. Tá? Então aqui, ó, o que for 0 vai zerar todo mundo aqui, né? Então 0 vai embora. Fica 2 menos 2 elevado a 3 sobre 3, que seria aqui dentro, né? Mais menos, ó, fica mais menos, aqui dá 0. Eu vou colocar, pronto, eu vou colocar. Mais 2 ao quadrado sobre 2, menos 0 ao quadrado sobre 2, mais 6, 2 menos 0. Então aqui vai dar 8 terços, negativo. 4 por 2 dá 2, então dá menos 8 terços, mais 2, mais 12. Então dá 14, certo? Então dá 14. Positivo. 14 menos 8 terços. Bom, para resolver isso, 3 vezes 14 dá 42 menos 8. 42 menos 8, 34 sobre 3. Unidades de área. Centímetro quadrado, metro quadrado, quilômetro quadrado e assim vai. Então é assim que a gente calcula a área entre duas curvas. Tá bom? Olha só aqui. Aqui é na interseção. Encontre a área da região englobada pelas curvas x ao quadrado igual a y igual a x quadrado e y igual a x mais 6. Então repara, naquele primeiro caso, a gente teve um intervalo 0 e 2. Aqui, no intervalo, olha só que interessante. Ele é exatamente o ponto de interseção. Isso é bom, até porque você vai ter, por exemplo, situações... Não sei se vocês lembram daqueles problemas de física, quando dois carros se encontram. Aquilo exatamente é a ideia de interseção entre função. Dois carros... o carro parte do ponto A, o outro carro parte do ponto B, se encontram em tal situação. Calcule não sei o que, ponto de encontro, tempo de encontro, assim vai. É isso. É exatamente isso. Essas interseções aqui entre os gráficos. Bom, mas aí vamos resolver, né? Você já acabou de ver como é que resolve. Então a área vai ser a integral, né? O S, né? Vai ser a integral do limite de A até B de f de x menos g de x dx. E qual é, primeiro, o intervalo? O intervalo é o valor de x, menos 2 e 3. Então, A igual a menos 2 e B igual a 3. Então, de menos 2 até 3. F de x, está aqui o nosso f de x, é o x mais 6. E o g de x, está aqui o nosso g de x, é o x ao quadrado, que é a curva que está aqui embaixo. Ricardo, mas aqui está negativo. Não importa, aqui é um intervalo. Vai ter casos aí que você vai ter que considerar algumas coisas que a gente vai resolver mais na frente, mas por enquanto aqui esse gráfico é tranquilo. Tá? Ele vai varrer, eu vou calcular a área entre essas duas curvas. Tá? É isso. Bom, então vamos lá. Vai ser de menos 2 até 3. Quem é o f de x? É o x mais 6. E quem é o g de x? É o x ao quadrado, só que menos g de x, né? Menos x quadrado dx. A gente resolveu isso na anterior e não precisa mais resolver tudo tintim por tintim, certo? Então aqui vai ficar, olha, menos, aqui fora, x ao cubo sobre 3, tá? De menos 2 até 3, tá? É esse carinha aqui. Esse carinha aqui, mais x ao quadrado sobre 2, de menos 2 até 3. Tá? E aqui, mais 6x, o 6 pode ficar lá fora também, sem problema nenhum. Menos 2 até 3. Tanto faz, vou colocar aqui dentro ou lá fora. 1/3 também pode ficar lá fora, né? Menos 1/3 de 3 ao cubo menos... 3 ao cubo menos 2 ao cubo. Mais meio de 3 ao quadrado. Aliás, aqui é menos 2. Cuidado, olha, cuidado. Ia acabar errando agora, hein?
menos 2 a terceira, né? Menos 2 ao quadrado. E o 6 fica do lado de fora. 3 menos 2. Tá? Cuidado com o sinal que vai importar aqui, ó. 9 mais, né? Porque aqui dá menos 8, mais 8. 9 mais 8, então é menos 1/3. 9 mais 8. Mais, aqui tudo bem, vai dar menos 2 ao quadrado, dá 4. Então dá menos 4. 9 menos 4, dá 5. Né? 5 meios. Era até para ter resolvido logo aqui para economizar espaço. A gente vai apagar aqui. 9 mais 8, 17. Não precisava nem apagar aqui. Ó. Aí aqui vamos ter menos dá mais 5. 6 vezes 5, 30. Então tá aqui o valor. Bom, resolvendo com a calculadora aqui, números decimais, esse é o valor desta área aí. 3,375 unidades de área. Centímetro quadrado, metro quadrado, quilômetro quadrado. Certo? Beleza, então. Vamos para a próxima. Vamos então encontrar a área da região delimitada pelas curvas y igual a seno de x, y igual a cosseno de x, no intervalo de 0 até π sobre 2. Certo? Então, olha só que interessante. Aqui, ó, a gente pode ter aqui a f de x e aqui ela está acima da g de x, mas num dado ponto ela muda de posição, né? Então a f de x aqui está abaixo e a g de x aqui está em cima. Então o que a gente vai ter aqui? Primeiro a gente vai ter que fazer a diferença, integrar daqui até aqui com f de x menos g de x. E daqui até aqui, g de x menos f de x. Entendeu? Porque senão vai ficar negativo, né? Porque f de x aqui é menor que g de x. Então, para eu saber a área, ela é a soma de A1 com A2. De tal forma que A1 é o intervalo de 0 a π sobre 4, f de x menos g de x, porque f de x é maior, dx. Mas aí o intervalo de π sobre 4 até π sobre 2 de g de x menos f de x dx. Aí sim eu vou ter o resultado correto. Senão eu teria um subtraindo o outro, já que estaria invertido. Certo? Bom, f de x é cosseno x e g de x é seno x. Então vamos substituir aqui, ó, de 0 até π sobre 4, cosseno x menos seno x dx, mais de π sobre 4 até π sobre 2, seno de x menos cosseno de x. Isso acontece por causa da característica aqui da senoide, né, e da cossenoide. Aí, fazendo aqui a integração, qual é a primitiva de cosseno x? É seno x. E qual é a primitiva de menos seno x? É cosseno x, certo? Então vai ficar, fazer diferente um pouquinho aqui, ó. Seno x mais cosseno x. Por que mais? Porque a integral de menos seno x é cosseno x, certo? De 0 a π sobre 4. De outra forma, derivar seno x dá cosseno x, derivar cosseno x dá menos seno x. Mais. Aí aqui já, o que vai acontecer? Qual é a primitiva desse aqui? É menos cosseno x, né? Menos cosseno x, né? Derivar menos cosseno x dá seno x, derivar cosseno x dá integral de cosseno x é o seno x, né? Dá menos aqui, de π sobre 4 até π sobre 2. Agora, vamos lá fazer aqui. Bom, lembrando aqui que seno de π sobre 4 é seno de 45, né? Então vai ficar, ó, seno de π sobre 4 mais cosseno de π sobre 4 menos seno de 0 menos, mais, né? Cosseno 0. Então, essa parte aqui está aqui. Mais, aí o próximo, menos cosseno
de π sobre 2, vai ficar negativo, menos cosseno de π sobre 2, menos seno de π sobre 2, menos, aí, menos cosseno de π sobre 4, menos, aí não tem jeito aqui, deixa eu jogar aqui para baixo, é o jeito, senão vai ficar muito apertado. Aí a gente põe o mais aqui e põe o menos aqui, menos seno de π sobre 4. Fechou? Fechou. Tá? Então, esse aqui é aqui. Posso até colocar uma chave, né? Colchete, melhor dizendo. Esse aqui é da primeira parte e esse aqui é da segunda parte. Bom, seno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Cosseno de π sobre 4 também. Seno de 0 é 0. Ó, vamos lembrar aqui. Seno é a projeção aqui no y e o cosseno a projeção aqui, né? Aqui é cosseno, aqui é seno. Tá? Então, seno de 0 é 0. Menos 0. Cosseno de 0 é 1. 0 mais 1. Tá? Mais. Menos cosseno de π sobre 2. Ó, cosseno de π sobre 2 é cosseno de 90. Cosseno de 90 é 0. Então, deixa aqui, ó, menos 0. Menos seno de π sobre 2. Bom, seno de π sobre 2 é 1 e o menos seno é menos 1. Menos, abre aqui e dá. Menos cosseno de π sobre 4. Olha, cosseno de π sobre 4 é raiz de 2, então menos é menos raiz de 2 sobre 2. Menos seno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Então, aqui assim. Certo? Igual. Vamos lá arrumar aqui essa confusão, né? Então aqui dá 2 raiz de 2 sobre 2, então dá raiz de 2. Menos 1, menos 1, menos 2 raiz de 2 sobre 2, dá mais 2 raiz de 2 sobre 2, então dá raiz de 2. Certo? Vai ficar 2 raiz de 2 sobre 2, menos 2. Se eu quiser colocar o 2 em evidência, fica raiz de 2 menos 1, unidade de área. Tá? Então dá isso. Unidade de área, centímetro quadrado, metro quadrado e assim vai. Tranquilo? Cuidado aqui na situação, né? Que houve uma mudança na posição, né? O f de x estava acima, então a gente subtrai f de x menos g de x. Mas aqui mudou. Então ficou g de x menos f de x. O f de x estava acima aqui e depois mudou em π sobre 4 para o g de x ficar acima. E aí a gente separou e somou, né? Aí esse aqui é o A1, esse aqui é o A2, né? Primeiro f de x menos g de x, a segunda parte, g de x menos f de x. Achamos aqui o nosso valor. Vamos para a próxima. Olha só, a figura mostra as curvas velocidade versus tempo para dois carros de corrida movendo-se em uma pista reta, partindo do repouso no mesmo instante. O que representa a área A entre as curvas acima do intervalo de 0 até t? Olha só. O que eu tenho aqui? Quando eu faço, o que é que você lembra aí quando a gente faz a integral de v dt? A gente já discutiu isso, né? Eu tenho o espaço percorrido, né? Espaço percorrido. Cuidado para não achar que é a questão da área que a gente fez agora há pouco entre duas curvas geometricamente. A área é uma superfície, mas aqui esse S aqui está representando o espaço percorrido. Deixa eu até tirar daqui. Vamos deixar aqui embaixo. Tá? Integral de v dt, de 0 até t. Tá? Isso a gente sabe, não é isso? Isso veio da onde? Veio que, na verdade, v, né, é igual a ds dt. Não é isso? Primeira derivada da posição, né, a variação da posição no tempo é a velocidade instantânea. Muito bem. Então, o que eu tenho aí? Eu tenho que a diferença entre os dois será o quê? Será a diferença de deslocamento.
entre um e o outro, né? Então, esse daqui vai ser o S2 e esse daqui vai ser o S1. Então, a área vai ser S2 menos S1. Tá bom? Isso a diferença de deslocamento de um para o outro. Essa é a nossa ideia. O que significa isso? Que é o seguinte, ó, eu tenho aqui uma situação dos dois carros do ponto zero, não importa a posição, eu posso ter o carro A em qualquer posição aqui assim, e o carro B nessa posição aqui. Bom, de 0 até T, esse carro A veio daqui para cá, tá? Deslocou S1. E o outro, de 0 até T, no mesmo momento, tá? Eu posso ter uma corrida, né? Ele deslocou isso daqui. Eu quero saber quem deslocou mais. Qual a diferença de um para o outro? Ó, se S2 menos S1 for positivo, esse aqui deslocou mais. Se for igual a zero, está igual. Deslocar a mesma coisa. Se for menor que zero, esse aqui deslocou mais. Tá? O S1 deslocou mais. É isso que a gente vai entender. Então, olha só aqui. Dois carros de corrida lado a lado em pista reta movem-se com funções V1 de t e V2 de t, respectivamente. Suponha que ambos estejam alinhados no instante t igual a 60 segundos. Interprete o valor da integral nesse contexto. Bom, então o que significa isso daí? Eles estão alinhados em t igual a 60 segundos. Dois carros de corrida lado a lado na pista movem-se com funções V1 de t e V2, né, de t. Suponha que ambos estejam alinhados no instante t igual a 60 segundos. Interprete o valor da integral. Bem, então vamos entender o que seria, separando isso daqui, tá? O que está acontecendo aqui? Então eu posso separar, né, essa integral aqui. Essa aí eu posso separar, ó, de 0 até 60 de V2 t dt e menos de 0 até 60 V1 de t dt. O que a gente viu, o que calcula aqui? Calcula o deslocamento de S2 menos o deslocamento de S1. Ora, se diz que está alinhado com t igual a 60, o que a gente pode imaginar? Uma pista reta, t igual a 60, nesse momento, o carro A está igual ao carro B, certo? Está na mesma posição. Então, ou 1, né? Então, esse aqui é o 1, eu não sei a posição, ele pode estar aqui antes, ele pode estar depois, ou pode estar igual, né? O 2. Estou supondo, tá? O 2 ele pode ter começado em um desses aqui, tá? Se está alinhado nesse momento, existe uma diferença entre eles aqui, um ΔS, de tal forma que esse ΔS é o S2 menos S1. Então, essa diferença no início da corrida é o que eu vou calcular fazendo essa integral. Essa integral porque eles estão alinhados aqui. Se fosse o contrário, eles saem do mesmo momento, e aí eu marco o tempo. Aí um vai estar aqui e outro aqui. Aqui seria o ΔS. A diferença quando no tempo t, né? No tempo t. Essa é a diferença. Nesse caso aqui, como eles estão alinhados, está ao contrário. Eles estavam em pontos diferentes e terminaram o movimento empatados. E é isso que eu calculo. Tá bom? É uma questão aí conceitual da situação. Bom, encontre a área da região englobada por x igual a y ao quadrado e y igual a x menos 2. Então, fazendo o gráfico, x igual a y ao quadrado é isso daqui, e essa curva aqui, e esta curva aqui, esta reta, que é uma curva, lembre, é o nosso outra função, certo? Só que aqui tem uma coisa interessante. Quando a gente faz a interseção entre os gráficos, é até bom que você saiba como é que a gente calcula essa interseção entre gráficos.
é você igualar uma função a outra, tá bom? Quando você iguala uma função a outra, você tem a igualdade de grafos. Mas eu não vou fazer nesse caso aqui, porque eu quero chamar a atenção para outra coisa. É que é o seguinte, eu tenho aqui uma situação em que o f, vamos dizer que aqui é o nosso f de x, certo? E aqui é o nosso g de x. Aqui tudo bem, eu consigo fazer tranquilamente f de x menos g de x, sendo que o f de x não é y quadrado, né? Vamos mudar aqui, olha. Y quadrado, o que é? Y é igual a mais ou menos raiz de x, certo? Então, é isso a nossa função f de x, né? Mais ou menos raiz de x. Por que mais ou menos? Porque se for mais, ele vai aqui, e se for menos, ele vai aqui, tá? E é isso que é interessante, ó. O gráfico de 0 para cá é o mais raiz de x, e para baixo é o menos raiz de x. E isso muda, é o interessante, porque aqui, olha, eu tenho esse gráfico aqui gerado entre o menos raiz de x, e esse gráfico aqui, vou deixar um pouco diferente só para mais raiz de x. Então, daqui para cá, vai ser mais raiz de x menos raiz de x. E, em diante, vai ser mais raiz de x menos 2. Tá? De 0 até 1 e depois de 1 até 4. Né? Esse intervalo aqui é 0 até 1 e esse aqui é de 1 até 4. Então, fica com essa carinha aqui. Tá? Então, esse A1, como é que eu calculo o A1? É a integral de 0 até 1, no x, né? De 0 até 1, raiz de x menos raiz de x, dx. Tá? E o A2, quem é o A2? É raiz de x menos 2. Então, de 1 até 4. Ó. Raiz de x menos 2 dx. Tá? Bom, vamos calcular o A1 então aqui. O A1 vai ser integral de 0 até 1. Aí arruma isso daqui, né? 2 raiz de x dx. Ou seja, é 2 de 0 até 1, x elevado a meio dx. Ou seja, é 2x meio mais 1, 3 meios, por 3 meios, de 0 até 1. Aí esse 2 simplifica, vai ficar 4 terços, né? Inverte aqui, 4 terços. Vai ficar x elevado a 3 meios, 1 menos 0. Então, é 1 elevado a 3 meios, menos 0 elevado a 3 meios. Isso aqui dá 0, isso aqui dá 1. Então, dá 4 terços. Isso é o A1. O nosso A2 vai ser aí raiz de x menos x mais 2. De 1 até 4. Raiz de x menos x mais 2 dx. Isso vai ficar... Bom, a gente já viu aqui, né? O raiz de x vai ficar 2 terços de x elevado a 3 meios menos x2 sobre 2, né? E mais 2x. Isso variando de 1 até 4. Estou fazendo junto, mas você poderia fazer separado. Tá? A gente faz junto aqui porque é uma comodidade para economizar um pouco o nosso espaço. Bom, aí eu substituo 4 menos substituindo 1. Tá bom? Então vai ficar, ó, 2 terços, 4 elevado a 3 meios, menos 4 ao quadrado sobre 2, mais 2 vezes 4. Tudo isso menos 2 terços, 1 elevado a 3 meios, menos 1 ao quadrado sobre 2, mais 2 vezes 1. Tá, vamos continuar então. Próxima página. Isso vai ficar... Bom, 4 é 2 ao quadrado, olha. Então, olha, 2 terços, 2 ao quadrado, 3 meios, tá? Menos, aqui é 16 por 2 dá 8, 2 vezes 4, 8. Menos 8 mais 8, isso aqui vai dar 0.
menos 2 vezes 1, né? Porque 1 elevado a qualquer expoente é 1. Então, dá 2/3 menos meio mais 2. Tá? Então, olha, aí potência de potência multiplica. Então, esse 2 simplifica com esse 2. Fica 2 elevado a 3, dá 8. Vezes 2, 16/3. Tá? Menos 2/3 menos meio mais 2. Se eu multiplicar em cima e embaixo por 6, aqui dá 16 menos 2 dá 14/3. 14/3 menos. Aí 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. 3 meios. Então, não precisa multiplicar por 6, né? Eu multiplico aqui... por 6. Se eu multiplicar em cima e embaixo por 6, vai ficar 6 vezes 14 dividido por 3. Então, 2 vezes 14. 2 vezes 14. Dá 28 menos 3 vezes 3, 9. Tudo isso sobre 6. É a mesma coisa que tirar o MMC, tá? Só estou fazendo diferente. 28 menos 9 dá 19/6. Então, A1 mais A2 vai ser 4/3 mais 19/6, ou seja, multiplica por 2 em cima e embaixo, 8/6. 8 mais 9, 27, sobre 6. Isso por 3 dá 9, por 3 dá 9 meios, ou 4,5 unidade de área. É isso, tá? Um pouquinho complicado aqui, mas nada muito também grave. Bom, então fica agora esses exercícios aqui que você queira fazer para entender um pouco mais, tá? Por exemplo, mostrar que a área da elipse é dado por πa vezes b, né? Sugestão, use a fórmula da geometria. Tem esses vários exercícios aqui interessantes que você printa, tenta resolver, algo que você vai conseguir aprender. Por enquanto é isso. Até a próxima aula.